Olá pessoal, vamos fazer essa escultura de jornal e atadura gessada? Já se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Anote os materiais que serão usados durante o passo a passo. Não pule o vídeo para não perder as explicações. Curta, compartilhe e comente, ajude o canal a crescer e assim sempre teremos vídeos novos. Clique em Artes Filó Camargo e depois em Envios e assista outros vídeos do canal. Sou Filó Camargo, artista plástica, professora de artes plásticas e artesanato. Divirta-se e seja feliz. Boa aula! Transfira o molde para um pedaço de papelão e vamos começar nossa escultura. Vamos usar jornal e fita adesiva, que pode ser fita crepe ou durex. Amasse uma folha de jornal em formato de concha, cabendo na palma da mão, e vá colocando sobre o molde, prendendo com pedaços de fita. Para o pescoço e a cabeça, use apenas metade de uma folha para cada. Vá colocando sobre a outra, numa beiradinha de mais ou menos 1 centímetro. Não deixe separado. Vá sobrepondo com 1 centímetro mais ou menos sobre a outra. Faça uma camada de um lado e outra do outro. Depois, repita. Faça novamente mais uma camada para cada lado. E vá prendendo com a fita. Feito isso, prenda todas as partes que estiverem soltas. E se tiver alguma depressão, um buraquinho, cubra com a bolinha de jornal e a fita. Deixe o mais liso possível. Corte um pedaço de arame número 18 com mais ou menos 38 centímetros e fure a parte onde irá colocá-lo com a ponta de uma tesoura para furar o papelão que está por dentro. E depois passe o arame. Dobre as pontas com o alicate de bico e certifique-se que ficarão todas com a mesma altura. Pegue a metade de uma folha do jornal, forme a concha e comece a fazer as pernas. Depois que colocar as conchas dos 4 lados, vai envolvendo tiras de jornal no restante das pernas e prendendo com a fita.
Quando terminar essa parte, verifique se ela não está ficando manca. Vá colocando-a em pé e verificando se está tudo ok. Estando tudo pronto, vamos para a próxima parte. Vamos começar a engessar a nossa escultura. Pegue a atadura, uma bacia com um copo d'água, mais ou menos uma colher de cola branca, misture bem e vamos cortar a atadura de 15 centímetros com mais ou menos uns 4 dedos de largura e depois dividir ao meio. Corte algumas partes em 4 para cobrir as orelhas. Corte as orelhas com mais ou menos 2,5 centímetros por 2 no papelão e vamos aplicar uma camada começando pelas orelhas. Corte uma boa quantidade de atadura em quadrados ao meio e em 4 para não ficar cortando a todo momento. Vá molhando a atadura na água com a cola e aplicando sobre a peça, alisando para que o gesso comece a agir. E reserve. Vamos começar a engessar o corpo. Molhe o quadrado que você dividiu ao meio e comece a aplicar no corpo. Vá alisando, dando batidinhas para o gesso começar a agir. Cubra o corpo todo. Nas pernas você corte a tira de 15 por 4 em tiras mais compridas para facilitar na hora de circular as pernas. E vai engessando o corpo todo. Aplique uma camada e depois mais uma camada. Aplique 2 camadas ao todo, antes de colocar os chifres e as orelhas. Não coloque tiras muito grandes para não correr o risco de embolar. Não deixe nenhuma dobra, nenhuma ruga. Deixe bem lisinho. Vai sobrepondo uma parte na outra, com mais ou menos meio centímetro.
Corte o arame para fazer os chifres com mais ou menos 15 centímetros. Dobre uma ponta e a outra só dê uma viradinha para encaixar na cabeça. Corte também pedacinhos pequenos com mais ou menos 3 centímetros para formar os galhos. Faça uma cavidade no alto da cabeça, no local onde irá colocar os chifres. Prenda os pedacinhos com fita crepe e depois engesse com quadradinhos pequenos de atadura gessada. Quando terminar de prender os chifres e engessar, coloque-os no lugar com um pouquinho de cola no orifício e depois encaixe o chifre, segure, prenda pedacinhos de atadura gessada e segure por alguns segundos ou até mesmo 1 minuto ou 2. Espere até que comece a endurecer para soltar, para que fique bem preso. E continue aplicando a atadura gessada até que fiquem bem firmes. Enquanto vão secando os chifres, pegue pedacinhos de atadura, enrole e vá dando volume na cara da escultura. Coloque o rolinho na testa e cubra com quadradinhos de atadura. Vá dando volume. Faça também o focinho. Preste atenção no passo.
Há momentos que eu perco o foco da câmera, porque eu levanto a peça além do necessário para o foco. Então, preste bem atenção que mesmo assim dá para ver bem. Vamos colocar o arame nas orelhas. Coloque um pouco de cola e depois aplique quadradinhos da atadura e dê mais uma camada. Em seguida, pegue a ponta da tesoura e fure o local das orelhas e coloque um pouquinho de cola e vá colocando as orelhas com pedacinhos de atadura e segurando até que fiquem firmes. Prestem bem atenção para ficar uma na mesma direção da outra, para que não fique uma para cima e outra para baixo. Olhe de frente, de lado, de costas, para que fique bem colocada. Nesta hora, estou usando uma tigela para apoiar a escultura e não quebrar os chifres, porque endureceram, mas ainda não secaram. Demora um tempo para secar. É um tecido molhado, então vai demorar um tempo para secar completamente. Vá moldando as orelhas de um lado e do outro. Espere secar um pouco e aplique uma terceira camada de atadura gessada. Vá corrigindo algumas depressões, alguns morrinhos. Deixe bem lisinha a sua escultura.
Vamos agora fazer a cauda dela. Fiz uma bem pequenininha para vocês terem uma noção. Vamos fazer agora uma maior. Pegue uma tira de 15 por 4 dedos, 15 centímetros por 4 dedos. Dobre ao meio, depois dobre como um aviãozinho, enrole um pouco a ponta e vá colocando no local exato, bem no meio da coluna. E vá moldando a cauda. Em seguida, cubra com pedacinhos da atadura engessada. Para os olhos, pegue 2 quadradinhos da atadura, vire as pontinhas para dentro e vá arredondando e molhando. E depois coloque no lugar. Cubra com quadradinhos de atadura. Coloque num potinho a massa acrílica e misture bem com a espátula de margarina. Eu uso a minha meio entortadinha para facilitar. Comece aplicando do lado de baixo, nos pés, nas pernas, barriga, e depois coloque sobre o suporte, pode ser uma tigelinha virada para baixo, para não quebrar os chifres. E espere secar. Quando secar, você já poderá tocar na peça. Aí você segura e aplique no restante. Vá alisando com as mãos, se quiser. Se preferir, use luvas. Eu faço sem luvas porque não me prejudica. Alise bem, passe uma camada bem fina, cobrindo todas as depressões que encontrar. E vá passando. Aplique 2 demãos, com intervalo de secagem. Dependendo da temperatura, dentro de 1 hora e meia, já poderá estar aplicando a segunda camada.
Lixe a peça com uma lixa bem fininha, 280 para cima. E procure alguns morrinhos, algumas pontinhas que estiverem machucando. E vá lixando. Cuidado para não quebrar os chifres, que ainda não está completamente seco. Se for necessário, aplique mais uma demão da massa. Se você preferir que sua escultura fique lisinha, molhe uma esponjinha depois de 1 hora de aplicação da última camada de massa e vá alisando. Se você preferir, vá só molhando a mão e passando por cima, até que a sua escultura fique bem lisinha. Eu prefiro passar um pincel como terceira camada, misturando cola na massa acrílica, só um pouquinho da cola, só para amolecer um pouquinho a massa. E vou aplicando com uma trinchinha, um pincel mais grossinho, e dando o efeito de pelos. Faça isso pela escultura toda, seguindo a direção de pelos, do meio da coluna para os lados, da cabeça você aplica de cima para baixo, no rosto também vai seguir pelos lados, e assim vai aplicando a massa. Nos chifres, dê batidinhas, porque chifre não tem pelos, então faça apenas batidinhas. No focinho e no olho, dá uma lisadinha com a mão mesmo. Se precisar depois de seco, passe uma lixinha sobre o focinho e os olhos. Se for necessário, aplique novamente depois de seco. Enfim, chegou a hora da pintura. Estou usando a tinta Metal Colors na cor cobre e uma trinchinha de 0,5 polegada. Coloque a tinta sobre um pratinho e use também um copo com água para umedecer o pincel de vez em quando. Vá tirando o excesso da água no paninho e aplique começando pela parte de baixo e esperando secar, apoiando sobre uma tigelinha, do mesmo jeito da hora de aplicar a massa. Faça a primeira camada, espere secar e cubra a parte de cima, espere secar. E na segunda camada você já poderá estar usando um secador ou um soprador para acelerar.
aplique 2 demãos. Depois de seco, aplique verniz acrílico brilhante ou outro verniz, mas de preferência acrílico à base de água, porque a tinta é à base de água também. Se preferir outras cores, fique à vontade. Use ouro, ouro velho, novo tom ouro. Use a cor que preferir. Pode ser na cor rosa, pode ser preto, pode ser branco. Escolha a sua cor preferida. Só que na Metal Colors eu não conheço o tom de preto, mas se tiver, use também. Use uma cor perolada, uma cor que imite o metal, como a própria Metal Colors. Mas se preferir também deixar só na cor cerâmica, use tinta acrílica fosca e depois verniz fosco. Tudo à base de água, não tem cheiro. Tente fazer sua própria escultura. Arrisque, tente, se errar, faça de novo, conserte, comece tudo de novo, mas tente, vá e faça sua própria escultura. Ficou linda, maravilhosa nossa escultura. Olha, gostaria muito que vocês praticassem e fizessem e sentissem o prazer de fazer. Até nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!